Sejam bem-vindos a Adriana Braga hoje aqui. Muito bom, né. Gente, hoje nós vamos falar das grandes ou das dores do negócio, né, Adriana? É, que todo negócio tem ou que todo empresário tem, né. Todo mundo passa por isso. Não tem como fugir. Ó, gente, eu sugiro a vocês que compartilhem esse link, eh, compartilhem, acho que informação, a socialização da informação. Adriana, eu queria que você já nos abrilhantasse aí com a sua experiência e nos falasse um pouquinho quais você tem percebido nas suas mentorias, nos seus cursos, o que que você tem percebido que são as grandes dores do negócio de um empresário? É, Luiz, são muitas dores, mas eu vou tentar citar as que eu mais ouço, né, no dia a dia. Uma grande dor é a questão da necessidade de capital de giro, né, os juros hoje está nominal, já quase 15%. Quando você vai para um empréstimo, isso passa de 20, 22. E isso acaba afetando muito o negócio para quem precisa de capital de giro. Então, isso é uma grande dor que hoje os empresários, né, que eu atendo, eles têm passado. Quem não precisa de capital de giro, que tem um capital próprio, sofre menos, mas a maioria deles, principalmente no ramo de locação de equipamentos, eles necessitam muito de capital de giro. Então, é uma grande dor dos empresários. Adri, posso eu vou perguntando, você que é Vamos lá, vamos professora lá. aqui, ó, quando a gente pensa em capital de giro, por exemplo, numa clínica, né, uma clínica médica, um médico, um dentista, ele precisa até que ponto que ele aonde ele precisa entender que ele precisa ou não do capital de giro? Ou vale a pena ir para o mercado buscar a grana? Como é que você normalmente como você orienta, né? A pessoa vai buscar capital de giro porque ela não consegue pagar as contas do mês, ou ela vai buscar capital de giro porque ela precisa de investimento? Como é que a gente que tem um negócio, como é que normalmente a pessoa pode pensar ou se indagar antes de buscar o capital de giro? Normalmente, a gente utiliza o capital de giro para investimento. O capital de Investimento. giro saudável é aquele que você utiliza para investir. Você tem um negócio, tem uma clínica e você quer investir em novos equipamentos, ou você quer ir para uma clínica maior. Então, você pega um capital de giro porque o retorno dessa clínica maior, o retorno desses equipamentos que você vai comprar, vai pagar não só os juros, mas também o principal que você pegou no mercado. Então, esse é o capital de giro saudável, quando você pega para investir. Quando a gente não aconselha a pessoa a pegar um capital de giro, quando a conta dela não fecha no mês. Então, você tem uma clínica e você consegue faturar ali 20.000 e a sua despesa total é 20 também. Você não consegue gerar, né? Com a sua despesa operacional, você não consegue gerar caixa. Então, aí tem um trabalho antes a ser feito, que é você reestruturar, né, a tua clínica, se você não consegue faturar mais, você reduzir os custos para daí começar a gerar caixa. E aí o capital de giro serve para uma ampliação, serve para um equipamento novo que você quer modernizar a sua clínica, você quer faturar mais e depende desse equipamento. Então, aí o capital de giro se torna algo saudável. Boa, então existe uma premissa antes de buscar o capital de giro, eu tenho que fazer essa Isso. pergunta anterior. É, e às vezes a gente pega uma empresa numa situação muito complicada, que ela operacionalmente gera caixa, mas ou por um problema de superinvestimento ou por um problema de dívidas do passado, ela não consegue pagar todas as contas. Também eu pego bastante gente no início ali com essa situação. E aí sim, a gente estrutura, organiza, faz um planejamento e eu falo: agora você pode pegar um capital de giro, porque entrando esse capital de giro vai te ajudar a pagar ou essa dívida do passado, ou esses investimentos que você fez. E aí, mas operacionalmente você dá resultado. Então é só uma questão de tempo, porque você vai conseguir tanto pagar esse dinheiro que você pegou, quanto começar a gerar caixa. Então a gente utiliza o capital de giro, assim, externo de banco nessas 2 situações, ou eu quero investir, ou eu tenho um passado ali que está complicando, eu gero caixa, né, operacionalmente, mas eu tenho um passado ali muito grande que eu preciso reorganizar, então a gente utiliza o capital de giro para fazer essa reorganização. E Hã, quando é uma furada para pegar um capital de giro? Quando a gente pode pensar assim, o empresário que está nos assistindo, quando pode ser uma furada pegar
capital de giro. Isso é uma furada pegar um capital de giro se você não gera resultado operacional, você tem um problema ali na sua empresa e você decide não resolver o problema e pegar um capital de giro. Aí você vai só tampar um buraco que daqui a 2, 3 meses ele vai abrir de novo. Então não vale a pena você pegar capital de giro. Pensa assim nas finanças de casa. Você gasta mais do que você ganha. Aí você vai e pega um empréstimo pessoal. Esse empréstimo pessoal vai resolver 2 ou 3 meses. Daqui a pouco você está com problema de novo e também com empréstimo pessoal para pagar. Então, o que a gente aconselha a fazer? Reestrutura. Se você ganha 10, você tem que gastar pelo menos 9. E aí sim, mas eu tenho um monte de dívida do passado que eu preciso pagar. Então, a gente pega um capital só para reestruturar isso. Às vezes, está pagando juros de cartão de crédito muito altos, então vale a pena pegar um capital de giro no mercado para você reorganizar isso com juros mais baixos. Mas isso só pode ser feito depois que você organiza e põe ordem na casa. Aí Então você vale a pena. então não pegue capital de giro se você estiver desorganizado. Não pega, porque você vai ter problema daqui a 2, 3 meses de novo, e aí você já utilizou o capital e aí vai só se endividando. Eu já peguei vários casos assim, que a pessoa só está se endividando, não está resolvendo nada do capital de giro, É só ilusório. só ilusório. Luiz, mas as dores do É pessoal isso das aí, eu quero empresas ouvir. Quais são outras dores além do capital de giro? é, normalmente essa é uma das dores que eu mais pego nas empresas, mas eu também, pego muitas pessoas, muitos empresários, inclusive acabei de falar com um agora há pouco, que eles estão cansados. Trabalharam, deram gás, a empresa está indo super bem, mas eles estão cansados. E aí essa é para você, o que fazer? Quando você deu gás, a empresa chegou onde você gostaria, mas você está esgotado, às vezes sem até vontade de aparecer na empresa. Meu Deus, essa pergunta é uma pergunta difícil, Mas porque eu pego vários assim. porque eu acho que depende muito, né, Adri, da intenção porque, obviamente, né, se você tem um gasto de energia muito alto, né, para reverter uma situação, é óbvio, né, que é como a gente brinca, né, a conta chega, né. Então, eu acredito que em um dado momento, o nível de desgaste, né, físico, emocional, psíquico, ele acaba batendo num limite, nosso limite humano. E a gente às vezes não percebe. Então, talvez nesse momento, não seja a hora de parar com o negócio, talvez seja o momento em que o seu corpo já está sinalizando que você precisa parar de alguma forma, ou tirar uma semana de férias, ou dar uma descansada, ou pedir para alguém naquele momento, se houver necessidade, houver possibilidade, né, que assuma o negócio. É, Mas eu acho que assim, a grande questão é que isso vai acontecer mesmo. Na nossa vida é assim, né. é, Se a gente trabalha muito, o burnout pega a gente fala assim: é. "Poxa, deu um burnout no fulano de tal, porque a pessoa realmente foi num nível de estresse", né. E é um nível de estresse, então é como se nós tivéssemos um alto pico de serotonina, dopamina, todas substâncias que fazem parte do nosso cérebro, isso joga para a nossa corrente sanguínea e transforma as nossas ações em falta de ações. Então, a nossa, dificuldade às vezes, em tracionar um negócio, em olhar para o negócio, desânimo, então tudo isso para mim está um pouco associado a isso. Então talvez seja o momento em que essa pessoa precisa tirar um final de semana, dar uma descansada, relaxada e avaliar o negócio e a continuidade do negócio sob uma outra perspectiva, né, porque não adianta também ele continuar no mesmo nível de energia ou até então, talvez seja o momento que ele tenha que contratar alguém para fazer coisas que ele não está mais disposto a fazer, ou que de repente dentro de um caixa desse, né, dessa evolução que você acabou de falar, que caiba, né, contratar uma pessoa para fazer coisas que talvez ele faça hoje, É, né. foi o que eu falei para ele. Ele tem uma equipe legal, mas ele ainda estava com um pouco de receio de delegar. Eu falei: "Então você delega um pouco mais e começa a tirar horários para fazer o que você gosta, aquilo que te dá prazer, aquilo que te descansa", né. Eu falei: "Não é parar de ir para a empresa, Uhum. mas ir numa carga horária mais reduzida, tentar equilibrar um pouco", porque realmente às vezes você tem uma montanha para subir, mas quando você chega lá onde você esperava chegar, o cansaço bate e você não consegue desfrutar disso, né. E às vezes acho que você chega na montanha e só de pensar que você tem que descer a montanha de novo, porque às vezes o problema não é só subir a montanha, né, o desame, é igual que você vai pega a pessoa que vai andar de bicicleta, né, ela: eu fiz 40 quilômetros na ida, e a volta, né. A É. gente tem que pensar na volta também. Então acho que, essa orientação que você deu, acho que é muito importante, né, de repente a pessoa conseguir,
equacionar, não só de um tempo para ela desfrutar também, mas também para que, às vezes, tirando a parte das atividades dela, deslocando parte das atividades dela, porque vamos pensar, Adriana, a centralização, será que ela cansa? Se você pegar todas as coisas da sua casa para fazer, você tem outras pessoas na sua casa também. Se você fizer tudo, absolutamente tudo, você vai chegar no final do dia, você vai estar cansada. Muito. Então, é a mesma coisa dentro de um trabalho. Então, quando a gente pode perceber que o nosso trabalho ou nós estamos nos tornando, cansados, o nosso corpo está denunciando o nosso cansaço, é que talvez nós estejamos fazendo sob uma medida além daquilo que o nosso corpo suporta, e a nossa mente também. Então, você começar a fazer, lavar de manhã, arrumar a casa, sai para trabalhar, depois você volta, faz o almoço, faz o café da tarde, aí prepara a janta, aí limpa a casa, aí chega no sábado tem que fazer tudo isso de novo. Então, acho que às vezes a centralização ela pode ser uma das causas, né, do nosso acúmulo de estresse. Então, ó, já falamos aí de 2 temas que são dores dos empresários que a gente atende, que você precisa ficar atento, Aham. para não cair nelas. Então, a questão do capital de giro, que é muito sério financeiramente falando, e a questão do burnout, que também é algo muito sério, que tem pego muitos empresários, né. Sim, Então, sem para não dúvida. cair nessa cilada, é importante olhar para si e verificar ali o que você está fazendo com a sua vida, com a tua empresa, com a tua família, né. Com o teu negócio. Ô, Adriana, e agora me falando, eu gosto sempre de de ir nessas linhas financeiras, eu acho muito interessante a sua visão, né. Quando a gente fala você falou um pouco da questão de um caixa saudável, né, da gente não buscar, ou buscar dinheiro de forma um bom dinheiro que seja saudável também. Como é que a gente, enquanto empresário, como é que a gente olha ou deve olhar, para às vezes uma dor que é muito comum, que é quando você chega no final do mês e fala assim: "Poxa, não está sobrando dinheiro para mim". Normalmente a gente percebe o empresário fala assim: "Ah, o meu prolabore não tô conseguindo gerar prolabore". Isso é um problema, às vezes, da pessoa que, às vezes, ela mistura a conta pessoal com a conta profissional. Como é que você enxerga isso dentro do seu dia a dia? A gente tem muito isso também, mas isso em empresas menores e onde o dono faz tudo e ele começou o negócio e vai crescendo assim meio desorganizado, então ele paga as contas dele e mistura com as contas da empresa, e ele não sabe se a empresa dá lucro, se a empresa não dá, se ele está gastando muito, ou se a empresa está gastando muito. Então, o primeiro passo para isso é você separar, né? Separa o que é prolabore, a gente normalmente pede pelo menos quando não consegue separar ali as contas, porque às vezes a pessoa física está com algum problema no CPF, então pelo menos separa o que é empresa e o que é pessoa física. Então a gente classifica tudo e fala: "Olha, na empresa você está gastando tanto, mas na pessoa física você está gastando X". E para o tamanho do seu negócio, né, para o faturamento que você tem, é saudável você gastar até X. E aí você tem que se enquadrar dentro desse orçamento familiar. E não tem como, não adianta a tua empresa fatura 10 e você querer gastar 9 na pessoa física, porque a empresa não vai crescer. A mesma coisa acontece, às vezes tem empresas que faturam muito bem e tem um custo fixo muito alto e a pessoa não consegue reestruturar esse custo fixo, não consegue diminuir esse custo fixo. Então, é importante você olhar o seu negócio separado da sua pessoa física e fazer a lição de casa que às vezes é dolorida, muito dolorida, mas funciona, né? Você me passou um caso que quando eu olhei eu falei assim: "Meu Deus, será que tem solução para isso?". Era uma pessoa física que estava totalmente misturada com o negócio, né, dela, e a gente não sabia se o problema estava no negócio, a gente não sabia se o problema estava nos gastos dela, nos 1000 parcelamentos de cartões que ela tinha. E aí a gente foi organizar, demorou uns 3 meses para a gente conseguir entender o que ela como ela funcionava, o que era empresa, o que era dela pessoa física, por que que ela chegou nesse nível de endividamento, mas a gente conseguiu entender. E aí a gente percebeu que o negócio dela era muito viável, o problema realmente estava na pessoa física. Então foi feito todo um plano para ela, na pessoa física, de quanto ela poderia gastar, e ela depois que a gente organizou tudo, ela realmente teve que pegar um capital externo para conseguir pelo menos manter as contas em dia, e hoje ela já está conseguindo guardar dinheiro na pessoa física Que e le tendo um capital de giro na empresa. Mas levou um tempo até a gente entender, porque era tão misturado, que a gente não conseguia saber o que era, onde estava o problema, se era nela ou se era na empresa, no negócio dela, que não era nenhuma empresa, mas era um negócio. Então a gente conseguiu ali separar e hoje ela está bem contente, que ela está com dinheiro guardado, está com o capital de giro dela. E
o endividamento dela, que era muito alto, a gente parcelou e tá pagando. E uma hora vai terminar, Tá entendeu? ajustando. Tá ajustando. Então ela tá conseguindo pagar tudo que ela tem de parcelamento mensal. Ela gostaria já de sair quitando algumas coisas. Eu falei: "Ainda não, vamos esperar você conseguir gerar mais caixa, aí você começa a quitar, mas tá bem equilibrado". Mas ela, para mim, eu acho que na pessoa física, como eu não atendo muito pessoa física, foi um dos maiores desafios que eu já tive até hoje, porque era um endividamento tão grande, eram tantos cartões, era tantos parcelamentos que eu falei: "Meu Deus, como que a gente vai conseguir organizar isso?". Mas no final deu certo. No final, as coisas se ajeitaram com a doutora Adriana Braga, tudo dá certo no final. Posso falar Gente, para ela, eu falei assim: "Olha, eu acho que não fui eu isso aí, foi um milagre divino, porque nem eu achei que teria capacidade para organizar isso daí". E no caso dela, eu creio especificamente que teve uma mão divina ali para ajudar a colocar a casa em ordem, porque era um desafio bem grande, bem Rodri, grande. você também é uma pessoa que eu sei que é especialista também nesses casos, né, de sucessão familiar. Isso também é um desafio dentro dos negócios, cuidar da sucessão, montar a sucessão. Você trabalhou já em vários negócios que tiveram que se estabelecer assim. Como é que você enxerga isso e se isso é um desafio dentro dos negócios também? É, isso é um grande desafio nas empresas por onde eu passo, e não importa o tamanho da empresa, você tem que estar preparado, ou para venda ou para sucessão, porque ninguém sabe quantos dias a gente vai ficar nessa terra, né. É verdade. E aí as pessoas não se preparam para isso. Então, eu já passei por casos onde o dono faleceu e a empresa acabou fechando depois de um tempo, porque não estava preparada para uma sucessão, nem para uma venda. Já passei por casos onde a gente acompanhou o dono decidiu vender a empresa e foi muito bom, porque ele ainda estava numa idade legal e ele conseguiu acompanhar todo o processo e ele vendeu muito bem a empresa. E já passamos por outros casos onde o sócio organizou toda a parte societária, no caso da falta dele, quem entra, quem assume, e começa a preparar uma diretoria aí para assumir, no caso, ou dele se precisar se afastar, ou no caso, se acontecer alguma coisa mais séria. Então, assim, todas as empresas precisam ter um plano de sucessão, né? Não tem como, porque a se a gente quer que o negócio se perpetue para os nossos filhos, ou mesmo para quem não tem herdeiro, para que tenha continuidade aquilo que você criou, você precisa pensar nessa sucessão. E o meu trabalho é mais organizar essa parte, de definir o que precisa ser feito, né? E a gente trabalha com escritório jurídico, né, um escritório de advogados, que faz a parte documental. Mas, Luiz, eu acho que mais importante do que isso é o que você faz, né? Que é como preparar o dono da empresa, se ele tem filhos, como que ele prepara essa sucessão com os filhos, como que ele identifica se o filho tem realmente aptidão para o negócio, se ele não tem filhos, como que ele prepara uma diretoria para assumir o negócio, como ele prepara essa empresa para venda, como que ele se prepara psicologicamente para ter essa iniciativa. Você participou disso mais do que eu, você tem mais experiência para falar do que eu. Na verdade, você tem experiência prática para dizer disso, né. Você tem um exemplo prático. Tem ou não tem? Não, tenho, mas Pode eu falar? quero ouvir a tua opinião. Ó, Adriana, eu acho que nesses casos de sucessão, vamos pensar como empresários também, né. Eu acho que, essa visão que você falou que todo negócio tem que ser pensado ou para venda ou para uma sucessão, eu acho que é perfeito. E sempre que você pensa para venda ou para sucessão, normalmente a gente não pensa porque a nossa condição de infinitude da nossa mente, às vezes, não nos leva para a nossa finitude, né. E a gente sabe que a gente é finito, pelo menos nesse plano terreno. Então, eu acho que é olhar para quem está do seu lado, eu acho que você tem que fazer uma análise com quem está do seu lado e avaliar o perfil da sucessão, se você tem filhos que têm interesse no negócio, se tem aptidão para o negócio. Eu acho que um grande erro, não sei se é uma percepção minha, mas um grande erro que eu percebo é que às vezes o pai, ele tem mais desejo que o filho. E o filho às vezes quer seguir, você tem um grande exemplo disso, É, eu vou dar um exemplo até, o velho da van. é. Você vê que os filhos dele, parte dos filhos estão no negócio, e tem um filho que não está no negócio, tem um filho que tem uma clínica.
Então eu acho que isso é um bom senso, né, enxergar O o potencial, o potencial, o interesse, né. interesse e o nível de dedicação que essa pessoa vai ter. Então acho que parte desse pressuposto. Eu acho também que todo e qualquer filho que, dentro desse enquadramento, que se encaixe, eu acho que é importante uma experiência de mercado. Eu não estou falando que é primordial, mas acho que uma experiência de mercado em um outro lugar vai dar a condição dele ter uma outra visão, um outro tipo de experiência e até gerar valor sobre o negócio. Agora eu também queria ouvir você. É. Não, realmente, assim, eu no nos processos que a gente tem vivido, eu acho até assim, que a gente falou, preparar a empresa ou para venda ou para sucessão. Nos 2 casos, eu acho que o processo é o mesmo, né. Uhum, Se você quer uma empresa que você quer vender daqui a algum tempo, você tem que profissionalizar ela, porque a pessoa que vai comprar não pensa como você pensa. Então você tem que ter os processos organizados, você tem que ter uma equipe treinada, tem que ter uma equipe boa para que a pessoa que vai olhar para o teu negócio vai falar: "Não, esse negócio tem continuidade apesar do Luiz", uhum. né, se o Luiz sair, o negócio continua. E a mesma coisa acaba acontecendo para a sucessão, né. Se o filho não tem aptidão, você tem que ter um corpo de direção, né, de ou gerentes que possam assumir o negócio e quando você decidir se aposentar ou parar um pouco mais ou desacelerar, que essas pessoas possam tocar esse negócio tanto para venda quanto talvez como partnership, alguém que, né, que ganha ali com você, que você acabam se tornando seus sócios no negócio e fazendo o negócio acontecer. Então a minha experiência mostra isso. E empresas que têm durado muitas gerações, né, as empresas que a gente vê que têm ultrapassado a segunda, a terceira geração, justamente têm investido nisso, nesse processo de profissionalização e quando tem filhos que querem assumir na preparação deles. Então, a parte documental, que é a estrutura ou de holding ou não holding, essa é a parte mais fácil. Primeiro, a gente tem que estabelecer um processo da empresa, um processo organizado, um processo bom para a sucessão ou para a venda também. Então, é isso que as experiências que a gente tem vivido têm mostrado. Adriana, e eu acho que tem até algumas pesquisas que falam que a chance da terceira geração é muito É baixa, muito né? baixo, acho que é menos de 10%. É muito baixa, né? Então, às vezes você passar do pai para o filho, às vezes é mais fácil, porque também acho que o mundo muda muito também, né? É, Mas eu acredito que dentro dessa perspectiva, eu enxergo que você criar um processo que seja um processo, aproveitando mandar um abraço pro Rogerinho, que se a gente não falar do processo, é verdade, né? vai dar ruim. Eu acho que se você criar uma empresa com uma empresa processual e com resultados, uma empresa que é treinada, como você falou, uma empresa que você tem pessoas capacitadas, em que você tem um processo bem definido, em que você tem uma linha de resultados que seja pelo menos razoável e visível para que a empresa possa também tomar ações de venda, ações comerciais, eu acho que isso já ajuda a empresa a enxergar. Aí a parte do sucessor ou do filho ou de quem quer que seja, eu acho que é deixar claro qual é o papel dele naquele momento, porque às vezes você percebe, não sei se é a sua percepção, às vezes o sucessor ele quer ou o sucedido, né, ele quer que o filho tenha às vezes a mesmo potencial e a mesma capacidade e o mesmo olhar para o negócio, e às vezes não deixa o filho fazer. Então você tem um filho que tem um pensamento totalmente diferente, tá aí o Thiago, né, totalmente diferente, com outro nível de entendimento, com uma cabeça muito mais tecnológica, uma cabeça muito mais de futuro. Como é que você chama alguém para fazer parte do seu processo de sucessão e você não dá chance para essa pessoa pensar? E pensar que essa nova geração, eles vêm com um pensamento muito mais acelerado, muito diferente do nosso, né. E de que forma você transmite experiência sem, sem travar isso, sem travar essa inovação que eles trazem, né, porque o que que a experiência nos traz? "Ah, eu já passei por isso, então, se eu já passei por isso, esse caminho aqui que eu tomei deu errado, então o meu filho não precisa passar por ele". Uhum, Então, a experiência é importante trazer essa bagagem e dividir com eles, mas sem com que isso trave aquilo que eles querem trazer de novo. E eles vão errar também, porque às vezes, como você já errou e acertou, errou e acertou, errou e acertou, então você já tem aquela bagagem
e você hoje já erra menos do que você errava quando você tinha 25 anos, porque você passou por tudo aquilo. E às vezes você não quer permitir que seu filho erre, porque Uhum. você já passou por aquilo, mas é importante para ele em alguns momentos errar também. Então, entender ali o nível que você vai deixar ele inovar sem que isso prejudique muito o negócio, mas saber que ele vai errar também e ter, né, eh, saber que você, como errou no passado, permitir com que ele erre também, porque é com os erros que ele vai aprender, né. Ele não vai pegar a tua cabeça, colocar na cabeça dele e falar: "Não vou errar porque meu pai, no passado, já errou, então meu pai acha que é assim, meu pai acha que é assado". Então a gente tem que ter essa maturidade para deixar com que eles tragam a inovação para o negócio e deixar com que eles errem, né, também. Você acha que esse nível de desprendimento do às vezes, do número um, né, até a sucessão, ele é importante ou isso pode ser feito de forma, fracionada, mais cuidadosa, mais a passagem do bastão ela tem que ser feita, por exemplo, nesse caso, eu não sei quantos anos tem o seu cliente, mas, por exemplo, se tivesse uma linha de sucessão, ela tem que ser mais, eh aqui e agora, ou você acha que isso aí tem que ser uma preparação por anos, criar um plano para fazer essa sucessão, passar por diversas áreas, como é que você enxerga isso? Eu acho que tem que ser um plano e o filho tem que passar por várias áreas. Se ele tem interesse no negócio, ele tem que passar por todas as áreas para entender como funciona e tem que ser um processo bem natural. Você não pode forçar muito, porque se você forçar, pode ser que você assuste. Se você já joga lá a pessoa que acabou de tem 18 anos, acabou de entrar no mercado, fala: "Ah, você vai ficar lá no financeiro, lá vendo todos os problemas que tem todos os dias no financeiro". Pode ser que a pessoa nunca mais queira voltar. Então, normalmente, a gente começa esse processo na áreas mais que a gente fala que são áreas mais legais da empresa, marketing, RH, que são mais lights e a pessoa vai criando um amor pelo negócio. E aí depois, claro, a pessoa precisa passar pelo financeiro, precisa passar pelas outras áreas também, para que ele tenha um entendimento do negócio como um todo. Mas o processo tem que ser bem lento, porque se você acelerar demais, pode ser que gere um desinteresse, né, na pessoa que vai assumir. Em paralelo, enquanto ali a pessoa está preparando o filho dela, ela tem que ter uma equipe de gestão muito boa, né, tem que aprender a delegar, tem que aprender a gerar desafio nessa equipe de gestores, a dar autonomia para eles, para que se caso nesse processo de sucessão, seu filho não está preparado ainda, mas a tua equipe está muito boa, acontece alguma coisa com você, essa equipe vai dar continuidade no seu processo de sucessão. Se essa equipe que está aqui à frente não estiver preparada, não dá tempo do seu filho chegar lá. E aí a empresa pode entrar em problemas sérios mesmo, como a empresa que eu passei entrou, e não teve continuidade. Ô, Adriana, e o que que você, além disso, qual é o grande desafio que você tem enfrentado hoje? Pensa nos seus, nessa sua última semana de atendimentos, de viagens, mentoria, quais são os desafios que você tem enfrentado que fala assim, puxa, isso está batendo na porta de todo mundo, tá todo mundo preocupado com isso. O que que você colocaria como grande desafio aí desses últimos dias aí? Então, nos últimos dias, o grande desafio está realmente essa retração que está acontecendo no mercado por conta da taxa de juros alta, dessa questão política que ainda está muito instável. Então, os empresários estão bem preocupados porque alguns mercados deram uma desacelerada mesmo, e principalmente da construção civil, e isso tem gerado uma grande preocupação nos empresários. Como que, principalmente o ano que vem, ano de eleição, como vai se comportar o mercado? O pessoal vai retrair as construções? Não vai? O mercado do varejo também está retraindo, né? Até houve uma pesquisa interessante que eh, depois que eles lançaram esses processos de emagrecimento, essas injeções, tudo isso, o consumo das famílias acabaram diminuindo e eles mundialmente estão preocupados com a redução do consumo, Que porque as loucura. pessoas estão mais preocupadas agora em comer menos, em se alimentar melhor. Então, olha, né, a que proporção o mercado está indo e está mudando muito rápido. Então, os empresários em si, eles estão preocupados com essas mudanças que estão acontecendo hoje, né, em relação à política, em relação à taxa de juros, e como que o mercado vai continuar se comportando, se a gente vai ter crescimento esse ano, se não vai ter crescimento, se as construções voltam, se não voltam, se a taxa de juros baixa, não baixa. Então, existe nesse momento agora, né, nós estamos com muitas incertezas
no mercado e por isso o pessoal está bem preocupado. E você acha, por exemplo, dessas, grandes aí, muita empresa, franquias, muita gente de franquia fechando, isso é um reflexo do cenário atual ou você acha que também, por exemplo, o modelo de franquia ele está desacelerando junto com o mercado e a política geral, ou você enxerga que depende do cenário? Que você vê várias, eh, Starbucks, por exemplo, fechou ou foi vendido uma série de lojas aí. Isso é fruto do modelo econômico, daquilo que a gente está passando, ou às vezes é fruto do negócio? Como é que você enxerga isso? Eu acredito que tem as 2 coisas, né. Tem um processo de gestão mesmo da empresa, do negócio em si, que às vezes, se posiciona de uma forma errada no mercado ou, não tem o retorno prometido não é um retorno que, de fato, o empresário consegue ter, e aí para ele vale mais a pena fechar. Mas também existe a questão do mercado em si, né. O nível de endividamento das empresas, das famílias, eu acho que eu vi a pesquisa do último mês, é o mais alto que nós já tivemos nos últimos Aumentou tempos. muito, né? Aumentou muito. Quando você se endivida, né, qual a primeira coisa? Você começa a gastar, cortar os gastos ali, sair de casa, comer fora, você começa a cortar esse tipo de consumo. E eu acredito isso está refletindo bastante nessa questão das franquias que a gente vê no shopping fechando, algumas situações assim, porque as famílias estão realmente muito endividadas e acaba gerando uma capacidade de pagamento ali das contas muito baixa. A taxa de juros também acaba piorando essa situação, porque pensa assim, você usa cheque especial, então se antes você pagava X de juros, agora você está pagando o dobro. Em relação a 2 anos atrás, você está pagando mais que o dobro de juros. Então, como que você consegue pagar suas contas? Você já está endividado e ainda tem que pagar os juros do cheque especial. Então, isso compromete muito, sim, a renda e acaba diminuindo o consumo. Eu acredito que isso tem afetado as franquias, aí, as empresas que estão fechando, e principalmente essas empresas de restaurante que a gente vê, né, café, que a gente vê fechando aí nos lugares por onde a gente passa. Vou te fazer uma pergunta, que eu acho que não sei se é uma das grandes dores dos empresários, mas eu percebo como uma dificuldade, às vezes, das pessoas que estão na ponta, né, fazendo a coisa acontecer. Você acha que a dificuldade da ou a falta de educação financeira das pessoas de uma forma geral, isso compromete também ou amplia, esse problema, porque as pessoas não sabem pensar como gastam, não sabem controlar seus gastos, isso acaba refletindo dentro do negócio. Como é que você enxerga? Você acha que nós precisaríamos ter mais educação financeira dentro no dia a dia, as pessoas aprenderem um pouco mais disso? Como é que você enxerga isso, Adriana? Eu tô É, te falando isso porque foi uma dor que eu ouvi de um grande diretor de uma empresa, ele falou: "Poxa, eu preciso focar mais na minha vida financeira, eu sou muito relapso com isso". Por isso que eu resolvi fazer essa pergunta para você. não, é muito sério mesmo. E não importa se você ganha 1.000, 10.000, 30.000, 50.000. Esse problema afeta todo mundo. Porque quanto maior o teu ganho, maior o seu nível de consumo, maior o seu padrão. E aí, se você não tem um controle efetivo dos seus gastos, acaba afetando muito. O que eu acho que a gente poderia trazer mais temas de educação financeira no dia a dia mesmo, né? As crianças agora, eu sei que as escolas estão colocando uma disciplina já de educação financeira, mas é muito pequeno ainda, é muito de forma teórica. Então, para uma criança, um adolescente entender, precisaria ser um pouco mais lúdico, um pouco mais de uma forma que ela veja no dia a dia como ela consegue, né, gastar menos que ganha, os adolescentes também. Esse nível hoje de consumismo que as redes sociais têm criado, né, para as crianças, para os adolescentes, isso piora ainda mais a situação, porque mostra ali que tudo é possível, que você é aquilo que você tem. Então isso é muito ruim. E isso está sendo gerado hoje de uma forma muito intencional ali nas redes sociais,
pelos YouTubers, por as pessoas que Pelas influenciam, próprias empresas. pelas próprias empresas. Então, eu acredito que a gente teria que trazer um pouco mais, da mesma forma que a gente tem isso muito intencional, o consumo, trazer essa educação também, né, para as redes sociais, para as séries. A gente não vê, a gente assiste a série, você não vê falando de educação financeira, você não vê falando de reorganização familiar, você não. Hoje a gente não vê isso, porque não é interesse, talvez, né, das empresas que esse tema seja colocado em pauta. Só que o que talvez não está claro é que trazer a educação financeira, você vai ter consumidores a longo prazo, porque a pessoa vai sempre consumir, né? Eles acham que a pessoa consome menos, mas não é, ela consome menos num momento, mas se ela não se endivida, ela vai sempre consumir o seu produto. Quando você traz esse consumismo, a pessoa até consome muito por um tempo, mas depois ela não consegue mais consumir porque ela está endividada. Então eu acho que é uma questão social mesmo, que a gente tinha que trazer mais, mas de forma mais, menos direta, porque ninguém gosta de sentar e falar assim: "Vamos, ô Luiz, vamos falar das suas finanças? Quanto você Ninguém quer está saber. ninguém quer saber. Não, quanto você está gastando mais do que você ganha? Você está gastando muito com restaurante?" Ninguém quer falar sobre esse assunto. Mas se você vai trazendo de uma forma menos direta e criando isso: "Olha, você pode economizar tanto por mês", trazer casos de pessoas que fizeram viagens para fora do país, mesmo ganhando pouco. Você consegue fazer com que, com isso, essa cultura do consumismo seja trocada por uma cultura do consumo consciente e de gerar renda, não de gastar mais do que ganha. Adriana, esse tema é tão interessante que eu ia até abrir uma live agora só para você falar disso, sabia? Mas eu fiquei pensando que a gente podia depois pensar num podcast para a gente falar sobre educação financeira. Você dá Muito bom. uma aula para famílias, para as crianças, de repente trazer um modelo prático, né, de como pensar, de repente você trazer a gente espelha aqui uma planilha da forma Legal. como de repente você pode orientar dentro da sua casa, né, ou fazer disso uma lição de casa pra gente, né, acho que ia ser muito bom. O que que você acha? Acho muito bom, acho que vale super a pena a gente trazer esse tema aqui e mostrar na prática, né? Porque às vezes a gente acaba deixando de aproveitar tanto, tirar umas férias, vir para um lugar legal, porque a gente foi gastando ali ao longo do ano mais do que deveria e não sobra o dinheiro das férias, né? A gente Perfeito. gastou o dinheiro que a gente poderia tirar umas férias legal. E aí a gente acaba perdendo muito disso. Então não é economizar por economizar. O pessoal fala: "Ai, preciso, gerar uma liberdade financeira, eu preciso ter liberdade financeira, eu preciso ter uma renda". Precisa, mas isso acaba se tornando tão a longo prazo que a pessoa não consegue, né, materializar. Agora se você fala assim: "Não, a gente quer viajar o ano que vem, então vamos começar a guardar dinheiro para isso", todo mundo se anima. Uhum, Né, isso para envolver os outros membros da família. Então eu acho bem interessante a gente trazer isso bem de forma prática, e eu até sugiro trazer as meninas talvez para um podcast, assim, trazer os adolescentes para eles falarem ali das dificuldades que eles têm de guardar dinheiro, de legal, criar essa reserva, boa, mostrar no dia a dia ali que eu acredito que eles vão conseguir transmitir de uma forma muito mais clara aquilo que muitos adolescentes precisam ouvir. E que legal. não é chato, que não é difícil, é só ter prioridades, definir o que é prioridade e começar a fazer a sua reserva. Então vamos marcar, está pré-agendado aqui com a doutora Braga, que sei que a agenda dela é bem concorrida, né, mas a gente vai marcar faremos aqui um podcast falando sobre educação financeira, depois a gente traz um só com você dando aula e fazendo uma abordagem Com os com os adolescentes, adoles, com os nossos com os adolescentes, adolescentes. que estão nessa fase do consumismo, É né. isso daí. Adriana, eu queria que você deixasse aí mais um. Eu sei que você está cheia de desafios aí dentro dessa carga de negócios mesmo. Eu sei que tem mais outros desafios. Tem mais algum outro que você considera importante e primordial para os dias de hoje para abordar, para de repente deixar aí como uma última mensagem, não sei.
Também não sei como é que tá seu tempo, sei que a senhora tá aí, daqui a pouco já tem que Já tem que sair, né? é, Precificação, né, precificação. eu acho que precificação é algo muito complexo e que às vezes as pessoas não dão muita importância. E se perdem nisso, E né, se Adri? perdem nisso, porque às vezes a gente, para ficar no mercado, acaba não se posicionando em relação ao nosso produto, ao nosso serviço. E aí acaba comparando com o mercado, eu preciso estar no mercado, eu preciso competir, e acaba reduzindo muito o seu preço, e aí reduzindo muito o seu preço, você não tem margem, e aí fica ali só trabalhando para pagar a conta. Então, a precificação é algo muito sensível, que envolve a tua pesquisa de mercado, realmente você não pode ficar muito longe do mercado, mas envolve também os seus custos. Então, essa junção entre os seus custos, o mercado e o seu posicionamento, como você quer ser visto pelo mercado, faz toda a diferença, né. E aí não é o produto ou o serviço, é aquilo que você entrega, é o valor que você agrega, né. Eu estava ontem comentando com meu esposo sobre um serviço que a gente sempre pagava um X valor. E aí a gente encontrou uma outra empresa que cobra um pouco mais caro, mas o serviço é muito melhor que a pessoa oferece. Aí hoje a gente falou: "Não, é melhor fazer com essa outra empresa que cobra um pouco mais caro, mas esse serviço é muito melhor do que o da outra empresa que cobra mais barato". Aí eu falei para ele, eu falei: "Tá vendo como não é uma questão de preço, é uma questão de valor, daquilo que a pessoa entrega? Então você pode ser um pouco mais caro, desde que você entregue mais do que a sua concorrência". Então, a precificação é um dos pontos que é realmente a dor da maioria dos empresários que eu converso, e achar esse equilíbrio é um grande desafio, né, entre o seu posicionamento, aquilo que você entrega e quanto você cobra por isso. Porque às vezes a gente olha assim e tem estratégia de negócio que os caras fazem da estratégia a margem negativa, né, e a gente acha que todo mundo tem que fazer margem É, negativa, e né. não é para entrar, né. É, para entrar, o cara às vezes tem um preço de entrada que Uhum. realmente faz sentido, há uma margem negativa, né, mas no dia a dia Não não funciona, funciona. não funciona. E aí você acaba se comparando com essa empresa que está entrando, e aí você começa a gerar resultado negativo. Resultado negativo, daqui a pouco você fecha a empresa, porque ninguém consegue sobreviver muito tempo gerando resultado negativo, a não ser aquela pessoa que está entrando no mercado e que falou: "Vou colocar esse valor aqui, sei lá quanto, porque eu sou entrante, eu sei que eu vou dar prejuízo no primeiro ano, mas eu quero entrar no mercado, eu quero absorver o mercado". É igual a gente fala assim, né, você pega a Adriana vende a caneca dela a R$ 10, eu falo: "Não, eu vou entrar no mercado, e eu vou fazer essa caneca a 5, mas é uma caneca que não vai pagar os meus custos a 5, mas eu tô entrando com o propósito de fazer frente à Adriana". Aí a Adriana, que já vende a dela a 10, vai colocar a dela a 4. É. E aí você acaba trazendo um nível de toxicidade muito grande, né, Adriana, para os É, porque daí você não consegue mais entregar o mesmo produto ou o mesmo serviço. Aí você começa a reduzir na qualidade, você começa a reduzir na qualidade, você começa a perder cliente. Então é um ciclo complicadíssimo. E a maioria das empresas não param para olhar isso, então cuide da sua da sua precificação. precificação, porque é um problema sério, É um problema seríssimo. seríssimo. Gente, acho que estamos finalizando aqui com a doutora Braga. Ela deu uma aula aqui sobre vários temas que são de suma importância para os negócios. Falamos sobre, depois que você quem assistiu, quem não assistiu, ou quem estiver assistindo ou pegou no finalzinho, vai ver uma aula aqui sobre vários temas e várias importâncias, vários temas de importância, né, para os negócios. Adriana, muito obrigado. Você sempre dá uma aula. É o Imagina. chat GPT na prática. Eu que agradeço, Luiz, a participação aqui, mais uma vez a gente trazendo, né, conteúdo e falar que as pessoas precisam realmente parar para olhar o seu negócio, né? Se eu tiver que deixar uma mensagem aqui, Deixa o mensagem final aí, olhando para é a câmera da verdade ali, Adri. pare para olhar o seu negócio. Pare, tire um tempo, pelo menos uma vez por mês, para fazer uma reunião. Se você não tem alguém para fazer uma reunião com você, faça uma reunião com você mesmo, com seus números, mas pare para olhar o seu negócio e ver se está valendo a pena o que você tem feito ou não. Tá? Olha aí, a mensagem está dada. Posta à mesa, né. Muito obrigada, viu? Valeu, gente, até a próxima. Até a próxima. Em breve voltaremos, né, Adri? Verdade, em breve estaremos aí. E vamos fazer essa aula de educação financeira, hein. Sim, com certeza. Até a próxima, gente. Até a Valeu. próxima.